cidade hoje retoma o ciclo de visitas que está a fazer a várias freguesias do concelho de Vila Nova de Famalicão e hoje estamos numa vila, na Vila de Ribeirão. Connosco está Adelino Oliveira, o autarca local, que está prestes a fechar o seu ciclo à frente desta importante junta de freguesia. Adelino Oliveira, muito obrigado pela sua disponibilidade. Este é o terceiro mandato, está a fechar, não se pode candidatar por força da limitação que é imposta pela lei. Se olhar para trás, fez tudo aquilo que queria? Obrigado pela oportunidade que me dão de poder falar para os ribeirenses, que é sempre um gosto e é aquilo que nós gostamos de fazer, é falar para os nossos concidadãos. Eu estou realmente, como disse, estou prestes a terminar um ciclo de 3 mandatos e olhando para trás, posso me dar por satisfeito, porque atingi os objetivos que eu tinha previsto e tinha programado. É evidente que ficam sempre coisas por fazer, uma junta de freguesia nunca pode estar satisfeita, há algumas obras que eu ainda gostaria de ver feitas, mas que as coisas não são possíveis, porque nós temos que optar, temos que fazer opções e nem sempre é possível fazer tudo. No entanto, posso dizer que o trabalho vai ficar concluído dentro daquilo que eu tinha perspectivado e posso garantir que me sinto feliz porque trabalhei, dei o máximo que pude, sempre a pensar em Ribeirão e nos ribeirenses e o desejo é que a freguesia continue a evoluir e vai continuar com certeza. Mas houve alguma obra que não vai conseguir fazer até outubro? Há duas obras muito importantes, por razões diferentes, mas muito importantes também para a freguesia, que eu não vou conseguir fazer ainda durante este mandato, que é uma nova sede de junta, ou uma grande requalificação da existente, para que nós possamos dar ainda mais condições de atendimento aos cidadãos e porque nós temos vários serviços, nós inclusivamente temos na sede junta o Espaço Cidadão, que resolve muitos problemas, mas nós temos ainda uma sede junta que foi construída em 1986. Ora, isto já são muitos anos, e se à data era uma grande sede junta, hoje, devido às necessidades e às obrigações que nós temos com os cidadãos, precisamos de mais. Por isso, é uma obra que eu gostaria de ter concluído, gostaria de ter começado, gostaria de ter projetado, mas pronto, não foi possível. Tenho fé que nos próximos anos a pessoa que me vier suceder na Junta de Freguesia irá ser um projeto que irá lutar por ele e certamente irá concretizar. Há uma outra obra que, não dependendo da Junta e nem mesmo da Câmara, eu gostaria de ter visto concluída, que era a travessia sobre o Rio Ave, a nova ponte. E gostaria porque daria também muito melhores condições também a muitos ribeirenses. Porquê? Porque nós temos aqui em Ribeirão uma zona industrial em projeção, em crescimento. Todos os dias nós sentimos que há empresários que querem vir para Ribeirão. Simplesmente o acesso da Avenida da Indústria, que é a via que dá acesso à zona industrial à Estrada Nacional 14, é muito complicado. Em horas de ponta, os caminhões às vezes têm que estar ali, o trânsito tem que estar ali horas parado para entrar na Nacional 14 para fazer a travessia sobre a ponte sobre o Rio Ave. E isto não anima, não encoraja os empresários. E com a nova travessia, o trânsito muito que neste momento passa nesta ponte seria uma grande parte, teria outra opção e seria certamente, seguiriam essa opção e libertavam ali o acesso, que era muito importante, porque nós, tendo uma zona industrial como temos, está em projeção, está em crescimento, e tendo outras empresas a querer se instalar em Ribeirão, isto depois tem um efeito, que é dar melhor qualidade de vida aos ribeirenses. Mais oportunidades de emprego, mais oportunidades de emprego, cria mais vontade de vir viver para Ribeirão, de se querer instalar em Ribeirão. Por isso é que eu digo que esta obra é muito importante, parecendo que às vezes possa ser uma obra que poderá não ter assim tanta influência, e eu considero que tem, porque a partir do momento que haja essa ponte construída, que se melhorem as condições no Nacional 14, não tenho dúvidas nenhumas de que mais empresários e mais pessoas iremos ter em Ribeirão.
Pedi-lhe para me citar algumas das obras que não conseguiu fazer ou de alguns projetos que não conseguiu fazer, sendo que este último que sinalizou não era da competência, obviamente, da Junta de Freguesia e tampouco da Câmara Municipal. E qual é a obra que, de facto, com agrado deixa a todos os ribeirenses? Muito bem. Eu penso que todas as obras são do agrado dos ribeirenses, dependendo de cada um. Porque aquela rua que nós pavimentamos junto de cada habitação é muito importante para cada ribeirense. E é muito importante porque é onde as pessoas vivem, onde as pessoas residem. E nós pavimentamos mais de 30 ruas. A tal qualidade de vida que fala. Para dar qualidade de vida às pessoas, nós pavimentamos mais de 30 ruas nestes 3 mandatos. E isto são obras muito importantes. Mas aquela obra mais emblemática, que mudou completamente o panorama da centralidade, criou uma centralidade em Ribeirão, é a Avenida Ribeirão. Neste local onde nós estamos, realmente esta avenida, depois da intervenção que fizemos, mudou completamente a imagem de Ribeirão, um centro que nós agora temos, que as pessoas podem chegar a Ribeirão e facilmente percebem onde é o centro, e criamos aqui uma centralidade, e é onde nós temos uma grande parte dos serviços. Nós temos as escolas, temos as piscinas, a unidade de saúde familiar, tem a igreja, tem a sede junta, temos aqui vários serviços e várias ofertas que realmente as pessoas aderem aqui a esta zona. Portanto, esta obra é aquela obra que nos enche, não deixando de realçar que todas elas são importantes, esta é que nos enche de orgulho, porque realmente para quem nos visita é uma mais-valia muito grande e uma oportunidade para as pessoas perceberem onde é que nós estamos. A Adelino Oliveira já referiu a questão industrial. De facto, o Ribeirão tem um forte polo industrial, tem esta nova centralidade que de facto dá uma ideia e uma projeção de uma urbe, como se de uma cidade se tratasse. Há, no entanto, também na freguesia uma certa ruralidade. Como é que se consegue conjugar estas 3 vertentes? Muito bem. Nós, há uns anos atrás, esta freguesia não era uma freguesia industrial, era uma freguesia mais rústica, mais digamos que havia muitos agricultores, as pessoas viviam também muito da agricultura. Neste momento não, neste momento já temos muitas indústrias e consegue-se, porque nós temos aqui um misto de gente que, ora, uns se dedicam mais aos aspectos agrícolas, onde nós temos também aqui vários produtores de leite, temos uma empresa produtora de queijo, que é o Queijo Senras, que é um queijo muito conhecido no concelho e no país, e conseguimos, porque as pessoas assim têm aqui, digamos, as duas ou 3 vertentes que precisam para a vida. Por um lado, têm os produtos que podem ser cultivados e que são produtos naturais, que as pessoas podem ir ao produtor consumir e adquirir esses produtos. Por outro lado, também têm a sua estabilidade, porque têm o seu emprego. Portanto, isto é que faz um misto que faz com que as pessoas realmente aderam mais rapidamente e mais facilmente a Ribeirão, porque encontram tudo aquilo que vão precisando. E isto dá qualidade de vida às pessoas. E eu há bocadinho nas obras também não realcei aqui também os outros aspectos. Nestas ofertas todas, nós também construímos 3 parques infantis, que também fazem com que as pessoas tenham onde passar o seu tempo com as crianças, com os seus filhos, os seus netos, e isto também criou aqui mais qualidade de vida. Neste momento estamos a construir um parque de lazer, que é aqui no centro da freguesia, que também vai ser uma mais-valia muito importante, porque as pessoas vão ter uma oportunidade de, nos seus momentos de lazer, sem precisar de se deslocar quilómetros, ter um lugar que até está situado junto ao rio, o Rio Veirão, vai ser um lugar muito aprazível, muito bem centralizado, não é preciso grandes deslocações, e isto também vai ser uma mais-valia
em que vamos ter também ali a oportunidade das crianças terem um parque infantil, os idosos terem as suas máquinas para poder fazer suas atividades e um espaço onde possa ser apresentado eventos culturais e desportivos. Portanto, vai ser também mais uma grande mais-valia. Mas eu penso que Ribeirão está no bom caminho, está no caminho de progresso. E eu desejo muito que quem me suceder, e não tenho dúvidas que isso vai acontecer, que tenha esta capacidade e esta relação, muitas vezes, com o poder municipal, para poder reivindicar e convencer os dirigentes municipais a investirem em Ribeirão, porque Ribeirão é uma terra de progresso e uma terra de futuro. Não querendo antecipar o final desta entrevista, mas de facto eu iria lhe colocar uma questão relativamente a quem pode ser o seu sucessor e que conselhos é que lhe dará, mas isso vamos deixar um pouco mais para a final. Sinalizamos aqui algumas das mais-valias que a Vila tem, Presidente, mas também podemos considerar que Ribeirão está muito próximo da Trofa, cidade da Trofa, não está assim tão distante quanto isso da sede do Conselho, de Vila Nova de Famalicão. Até que ponto você sente que os ribeirenses desfrutam daquilo que a freguesia lhe oferece? Não, os ribeirenses desfrutam daquilo que nós temos em Ribeirão. No entanto, têm sempre a ambição de mais. E eu não escondo que na Trofa, também que é a sede do Conselho, também oferece algumas coisas que nós não temos. O Famalicão, que é uma cidade e um concelho em grande desenvolvimento, também oferece outras coisas, mas nós até por isso mesmo estamos bem situados, porque estamos perto, estamos muito próximos de Famalicão, estamos próximos da Trofa e facilmente as pessoas se deslocam para um lado ou para o outro e depois encontram aqui o cantinho delas para descansar e para poder ter uma vida tranquila e poder ter um bocadinho mais de paz. E eu penso que Ribeirão tem todas essas componentes, tem atividade, tem um aspecto mais onde as pessoas possam viver com mais tranquilidade e por isso também é uma mais-valia. É evidente que as pessoas, os cidadãos, os ribeirenses, e bem, também gostariam, e eu admiro essa ambição, porque é sempre de salutar que assim seja, nós não nos podemos acomodar. Também gostariam que nós estivéssemos aqui no centro da vila, nesta vila, tivéssemos algumas das valências que tem na Trofa ou tem em Famalicão. Mas temos que ir com calma, porque Ribeirão é uma freguesia, é uma vila, mas em termos de contributos, daquilo que nós precisamos, as regras são as mesmas de outra freguesia qualquer e nós não temos qualquer benefício monetário só pelo facto de sermos vila. Portanto, e isto condiciona muitas vezes aquilo que é a vontade e a dinâmica de uma junta de freguesia, mas as regras são estas e é com estas que nós temos que viver, mas os ribeirenses penso que se sentem felizes, sem nunca deixarem de querer mais e bem, mas penso que se sentem felizes em Ribeirão. Do seu ponto de vista, e até no decurso daquilo que foi a sua resposta, acha que as juntas de freguesia, para além daquelas competências que têm, que poderiam ter mais competências, mas isso deveria vir acompanhado com o devido pacote financeiro? Não há dúvida nenhuma. Eu tenho dito isso em vários momentos, de que as juntas de freguesia hoje já não têm nada a ver com aquilo que eram as juntas de freguesia no passado. E eu posso dizer isso porque eu acompanho o que foi uma junta de freguesia desde 1975 e eu sei o que é que uma junta de freguesia fazia e como é que foi evoluindo. E a junta de freguesia servia para passar uns atestados, para limpar umas valetas. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia a Junta de Freguesia oferece um conjunto de serviços que realmente precisava de ter uma estrutura mais robusta para poder fazer face a todas essas necessidades dos cidadãos. Mas nós ainda continuamos a receber receber as verbas que recebíamos há 20 anos, porque
porque as regras não mudaram e é muito fácil, muitas vezes a gente vê na televisão o governo a dizer que as juntas de freguesia vão dar este apoio, as juntas de freguesia vão dar outros apoios, mas depois nós pensamos assim, mas com um colaborador numa sede de junta, como é que nós conseguimos dar estes apoios todos? Como é que nós conseguimos fazer tudo? É impossível. Nós não temos condições financeiras para termos mais colaboradores. E mesmo não só colaboradores na Secretaria, nós precisávamos de ter já uma equipa, porque isto mesmo a nível das obras, qualquer obra agora é preciso um processo burocrático muito aprofundado e isto obriga-nos a nós fazermos uma ginástica e uma engenharia financeira e a andarmos aqui sempre muito aflitos porque não temos capacidade financeira para... Hoje, uma junta de freguesia como Ribeirão deveria ter já uma equipa mais robusta, como se costuma dizer, mais musculada, para poder dar resposta a tudo aquilo que nos é solicitado. E eu até, pegando neste assunto, posso lhe dizer que eu não tenho dúvidas nenhumas em afirmar que nós passamos agora um tempo muito difícil com a pandemia e com o encerramento de muitos balcões. Pura e simplesmente fecharam os balcões aos cidadãos. Se não fosse a junta de freguesia, os cidadãos iam se sentir abandonados. Vocês estiveram sempre abertos? Nós estivemos sempre abertos, nunca cumprindo sempre as regras, com todas as regras, mas estivemos sempre abertos, nunca abandonamos, nunca fechámos a porta e sentíamos que à volta ou em determinados balcões fecharam, pura e simplesmente encerraram. As pessoas teriam que marcar, teriam que telefonar, depois telefonavam, mas ninguém atendia ao telefone. Portanto, se não fossem as juntas de freguesia, e eu falo por Ribeirão, e não tenho dúvidas que outras terão tido o mesmo problema, os cidadãos ter-se-iam sentido abandonados. E no momento em que mais precisavam, no momento de mais dificuldade e de mais preocupação, termos os cidadãos abandonados, para mim, era um mau serviço que nós prestávamos à comunidade, porque as juntas de freguesia são eleitas para servir a comunidade. Não é no momento em que a comunidade mais precisa que nós vamos fechar a porta, porque anda aí uma pandemia e nós temos que nos acautelar. Temos que ter os cuidados, temos que cumprir as regras, mas temos que cumprir ao máximo, que é para não termos problemas, mas temos que estar disponíveis para os cidadãos e nós, felizmente, estivemos sempre disponíveis e até ao dia de hoje não precisamos de encerrar dia nenhum por causa da pandemia. Adelino Oliveira, nós já falámos muito daquilo que é a identidade desta vila. Podemos olhar também um pouco para aquilo que é o tecido associativo e desportivo, que é extremamente forte aqui na comunidade de Ribeirão. Ribeirão, ainda bem que falou, porque Ribeirão não era o que é se não tivéssemos um tecido associativo, uma comunidade que se dedica, através das suas associações, das suas instituições, ao desenvolvimento da freguesia, porque oferece oportunidades a muitos jovens e adultos para poderem desenvolver as suas capacidades físicas e intelectuais. E isso é muito importante. As associações são muito importantes, têm tido um papel fundamental para que a comunidade também por aí sinta a vontade de se integrar mais na sociedade e de atrair até mais pessoas, porque oferecemos todas essas condições. Também temos, não posso deixar de referenciar as instituições que temos também a nível social. Nós temos, para além das desportivas, temos instituições a nível social como o Centro Social Paroquial, a Cruz Vermelha, a Conferência Vicentina, que também prestaram um trabalho excelente neste tempo de pandemia e continuam a prestar. Para eles também muito obrigado, porque também a eles se deve muito o sucesso daquilo que tem sido aqui a evolução deste vírus que nos abalou. Portanto, sem as associações e as instituições, Ribeirão também não era o que é hoje. Também se deve muito, e uma junta de freguesia que
que tem que dar sempre o apoio às instituições para que elas também contribuam, também sejam um motor do desenvolvimento de uma vila como é a Vila de Ribeirão. Eu antes de preparar esta entrevista fui conversando com algumas pessoas que o conhecem de perto e uma das coisas que mais me referiram relativamente a Adelino Oliveira é que é um homem de diálogo e que procura estabelecer parcerias. Nunca cuida de tentar fazer as coisas ou os seus projetos contra a vontade de quem quer que seja. Foi assim que funcionou ao longo destes 3 últimos mandatos e acha que esta é uma fórmula de sucesso? Um presidente de junta tem que ter ideias, tem que ter projetos, mas para concretizar essas ideias e esses projetos tem que ouvir os cidadãos. E só depois de ouvir os cidadãos, de perceber quais são realmente as necessidades de cada um e aquilo que é mais importante, toma as suas decisões. O Presidente de Junta nunca pode ser uma pessoa que pensa sozinho, que decide sozinho contra a vontade das pessoas. Nós temos que trabalhar em função daquilo que são as necessidades, as carências das pessoas e, até certo ponto, também as vontades. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de ouvir e depois decidir. Não decidir e depois ir ouvir. Isso é um mau princípio. Primeiro ouve-se, por isso é que eu costumo dizer que às vezes eu ouço muito na moda de que esta ou aquela força vão implementar os orçamentos participativos. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que nós aqui em Ribeirão, o meu orçamento sempre foi participativo, porque se eu ouço os cidadãos, se eu durante o dia, durante o ano, durante os meses, durante as semanas, eu ouço a toda a hora, ouço os cidadãos, eu depois vou decidir em função daquilo que eu ouvi. É assim que eu gosto de estar na vida, eu gosto de fazer que as pessoas se sintam bem, não gosto de fazer obras contra a vontade das pessoas. Às vezes há pequenas coisas que nós temos que decidir e que pode não ser tão do agrado deste ou daquele no início, porque depois das coisas concluídas as pessoas até chegam à conclusão de que até havia uma certa razão em ter tomado essa decisão. Eu sempre fui uma pessoa que gostei dos consensos, mas às vezes também tem que se tomar umas decisões que possam ser um bocadinho mais controversas, mas eu procuro muito evitá-las e estou sempre ao lado dos cidadãos e a decidir as coisas com a comunidade. Adelino Oliveira, vem aí um ato autárquico, já não concorre. Que conselhos dará àquele ou àquela que os ribeirenses escolherem para lhe o suceder? E como disse, eu já não posso concorrer e também já estou aqui há bastantes anos, porque eu já estive nos mandatos do anterior Presidente de Junta como tesoureiro, portanto já vou fazer 24 anos como responsabilidades na Junta, fiz muitos como colaborador da Junta, como disse há bocado já estou desde 1975, mas quem sou eu para dar conselhos? As pessoas têm as suas próprias formas de pensar, de agir. No entanto, se me permitem, eu gostaria que, se me permite dar um conselho, eu acho que deveria haver sempre, da parte de um Presidente de Junta, quem me suceder, 2 coisas. Uma disponibilidade permanente para os cidadãos, estar sempre disponível para os cidadãos, e outra vertente, procurar ter sempre uma boa ligação com o poder municipal. Porque se não tiver estas 2 vertentes, não vai ter sucesso. Por um lado, os cidadãos não apreciam se não estiver disponível, por outro lado, se não tiver um bom relacionamento com o poder municipal, não vai poder fazer grandes obras, porque tudo aquilo que eu referi atrás das obras que fizemos, muitas obras importantes, como esta avenida, mas outras também, e também vias municipais também muito importantes, se não tivermos um bom relacionamento com o poder municipal, não conseguimos fazer nada, porque as receitas próprias da Junta de Freguesia, como disse, são mínimas, é para pagar as despesas correntes, limpar umas valetas e não dá para mais. Portanto, tudo isto, todas estas obras, todos os investimentos, tem que haver um bom relacionamento para que os investimentos possam atingir aquele patamar que nós todos desejamos como Presidentes de Junta e como cidadãos. Portanto, estas 2 vertentes, disponibilidade para os cidadãos e bom relacionamento com o poder municipal são fundamentais para o sucesso de um Presidente de Junta. Muito obrigado.